Identificando a Kryptonita. Satanás não dorme em serviço. Ele sabe muito bem que Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele sabe que o próprio Deus concedeu poder a seus filhos por meio do seu Espírito Santo. Lembre-se que o próprio Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam obras ainda maiores. Sabendo disso, qual é a estratégia que ele usa para destruir a igreja? Ele detém algumas informações importantes. Ele sabe que o pecado destrói a vida do cristão, que o pecado faz separação entre Deus e o homem, que sem santidade ninguém verá a Deus. E por fim, Satanás sabe que o homem tem dificuldade em abrir mão das suas próprias vontades e que normalmente fornece a brecha que o pecado precisa para entrar. A vontade humana é como uma onda violenta, é como um tsunami, ela é avassaladora. O único que pode contê-la é o Espírito Santo de Deus. Lembra da capa de Acã em Josué capítulo 7? Acã desobedeceu a Deus, tomou posse dos despojos que Deus mandou destruir e ainda os escondeu no meio dos seus bens. Por causa do pecado de Acã, os israelitas não conseguiam resistir aos seus inimigos, estavam sendo derrotados. O fato é que Deus não estava mais com eles. Veja que no versículo 12, o próprio Senhor fala para Josué: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. A pior parte do pecado é que ele nos afasta de Deus. Você tem algo equivalente à capa de Acã em sua vida? Se tiver, destrua imediatamente. Se não o fizermos, em algum momento o Espírito Santo não estará mais conosco. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nesse texto, o apóstolo Paulo chama atenção por causa da irreverência dos coríntios durante a ceia do Senhor, alertando sobre suas práticas ruins e suas divisões. Ele diz fracos e doentes e muitos que dormem. De que fraqueza ele está falando? Pode ser uma fraqueza física? Pode, mas tem algo mais nesse texto. O super-homem tinha grandes poderes e habilidades, uma força descomunal, mas se fosse exposto à Kryptonita, ele perdia tudo isso, ficando inclusive mais fraco do que um homem normal. Inclusive, se a exposição fosse prolongada, ele poderia até morrer. Com os cristãos não é diferente. Veja como Davi relata sua situação. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O texto de Tiago também reforça os males que o pecado pode trazer, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A verdade é que a Kryptonita tem roubado o nosso potencial. Ela tem nos impedido de andar no poder da natureza divina. Por isso, a nossa natureza carnal sempre fala mais alto. Mas lembre-se de algo muito importante. Não é porque uma pessoa está passando por lutas, enfermidades, mortes na família ou qualquer outro tipo de dificuldade que ela está em pecado. Nós vivemos num mundo caído. Estamos sujeitos a passar por dificuldades. Se não fosse assim,
Jesus não teria dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca tire conclusões precipitadas sobre uma situação. Busque primeiro a direção de Deus. Veja que no capítulo 9 do livro de João, os discípulos precipitadamente questionam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Outro tópico que envolve a criptonita é a idolatria. Quando falamos idolatria, a primeira coisa que nos vem à mente são estátuas de santos ou postes ídolos. Mas a idolatria pode residir em muitas outras coisas. Pode ser comida, entretenimento, pessoas, lascívia, qualquer área em que a nossa vontade é mais forte do que a vontade do Criador. Precisamos sondar em nosso coração e pedir que o Espírito Santo nos revele toda a raiz de idolatria e desobediência da nossa parte. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui vale um lembrete. Você é alguém restringido pela palavra de Deus ou você é alguém que tem prazer na sua palavra? O livro exemplifica isso de maneira muito interessante. Existem pessoas que deixam de fazer algumas coisas apenas porque a Bíblia proíbe tais práticas. Para essas pessoas, a palavra é peso, restrição e regras. Contudo, para aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, a palavra é vida, poder e liberdade. Elas desejam, anseiam em fazer a vontade de Deus, porque isso as aproxima da presença dele. Então, elas passam a ter o entendimento do Salmo 40, verso 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Algumas versões trazem o termo deleitar. Deleite é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo. Será que realmente temos alegria em fazer a vontade de Deus ou ainda é um peso para nós? Reflita sobre essas coisas e leia o livro, pois ele traz um estudo profundo e completo sobre o tema. Mas não vamos parar por aqui. Provavelmente você quer saber qual é a forma de eliminarmos a criptonita. No próximo vídeo, falaremos sobre arrependimento e santificação. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal para receber o próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima!